Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando agora com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo, na manhã desta quinta-feira, véspera de jogo importantíssimo para o nosso Mengão queridão. Temos a situação envolvendo Nico Dela Cruz, Alexandre Arrascaeta, Luiz Araújo. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Falar também sobre a situação envolvendo Rodrigo Garro, hein? Rodrigo Garro, o jornalista, traz mais detalhes sobre a situação envolvendo o nome de Rodrigo Garro no Flamengo. Situação envolvendo o Arrascaeta. Olha só aí, o Cruz Azul do México, cara. E parece que eles não tiram mesmo o Arrascaeta da cabeça. Agora, a informação que eu tenho é que o Cruz Azul do México voltou para valer com esse interesse em Arrascaeta. Temos mais detalhes, já tinha trazido informações sobre essa situação aqui para vocês. E o seu Marcão, hein? Pai do Gerson, que falou que ia quebrar o silêncio, cancelou o podcast ontem. É isso mesmo, eu falei sobre isso, cara. Isso é uma falta de respeito. Agora, não sei por que ele cancelou, né? Ele cancelou aí, diz ele. Vou trazer aqui para você todos os detalhes sobre essa situação. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixe teu like marotaço nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre a preparação do Mengão queridão para o segundo jogo. E que decisão, né? Nesse segundo jogo da fase de grupos para o Flamengo. Sinceramente, eu vou falar para vocês, Flamengo e Chelsea amanhã às 3 horas da tarde. Ontem tivemos algumas situações envolvendo alguns jogadores. Arrascaeta ficou de fora, Luiz Araújo ficou de fora do treino. Dela Cruz treinou ali, eu posso falar assim, um treino condicionado, treino separado, treino junto com o grupo. E temos a situação também de Alexandre, inclusive, né, que treinou aí com o grupo integralmente. Olha só, se falando sobre Dela Cruz treinou uma parte da atividade dessa última quarta-feira com os demais companheiros. O meia segue o planejamento adotado pelo departamento médico e ainda não tem presença garantida no duelo do Flamengo com o Chelsea nesta sexta-feira pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Situação envolvendo Alexandre, treinou normalmente com o grupo depois de passar pelo período aí, uma semana na verdade, né? Uma semana, desde a semana passada que na verdade que o Alexandre vem fazendo aí o controle de carga. Ficou de fora do jogo da estreia do Flamengo contra a Esperança. Ontem treinou normalmente e fica à disposição de Felipe Luiz. Dela Cruz é dúvida. Arrascaeta e Luiz Araújo, que fizeram controle de carga, a tendência é que hoje eles se juntem ao elenco do Flamengo. Lembrando que hoje Felipe Luiz considerar, né, o último treino a equipe antes desse jogo de amanhã. Inclusive ontem o Arrascaeta fazendo controle de carga. Ontem o Arrascaeta, a gente viu, deu pra ver ali no treino, né, o Arrascaeta, o Flamengo divulgou algumas imagens, o Arrascaeta com uma bolsa de gelo no joelho. No momento ali tira a bolsa de gelo e entrega ao profissional, o preparador físico que estava junto com ele. A informação que temos é que, segundo a assessoria do Flamengo informou, que não há risco do jogador ficar fora do jogo contra o Chelsea amanhã, que acontece às 15 horas, 3 horas da tarde, horário de Brasília. Então a tendência é que a única dúvida mesmo para esse jogo de amanhã é Nico Dela Cruz, tá? Alexandre voltou, Luiz Araújo e Arrascaeta não, por enquanto, não tem risco de ficar de fora desse jogo de amanhã. Torcer para que esteja todos, né, à disposição do Felipe Luiz. Essa é a verdade. Todos à disposição do Felipe Luiz para esse jogo, que é um jogo importantíssimo. Hoje, o Felipe Luiz, como eu já mencionei, vai conceder o último treino em preparação para essa partida. Cara, e o Flamengo tem que marcar realmente a sua presença na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, fazendo essa partida amanhã contra o Chelsea, né? Porque eu vou falar para vocês,
Sinceramente, com todo respeito, pode ser adversário superior. A gente sabe que os europeus ali têm essa bagagem deles, né, de ser superior aos clubes do sul-americano, principalmente, né, os brasileiros. Hoje temos aí o Fluminense, temos aí o Palmeiras, temos aí o Botafogo, temos o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o futebol brasileiro hoje está a um nível do futebol europeu, essa é a verdade. O Renato Gaúcho, após o jogo contra o Borussia Dortmund, ele falou isso aí. O que eles têm mais, então isso aqui, ó, muita grana, que eles podem contratar os melhores jogadores. Mas o futebol aplicado, a gente também tem. Então a gente tem condições sim de fazer jogo de igual para igual ou até melhor em algumas vezes. Por que não? Então vamos torcer aí para que dê tudo certo, sim, com certeza. Vamos em busca de fazer uma bela partida. É um jogo que é difícil, mas não é impossível. Dá pra gente conseguir sim esses 3 pontos e garantir, né, a liderança do grupo D. E eu estou confiante. Torcer aí para que o Felipe Luiz tenha todo mundo à disposição amanhã. Olha só, ontem o seu Marcão iria conceder uma entrevista a um podcast. E esse podcast foi cancelado. Essa entrevista seria para o seu Marcão, né, que ele falou aí, que é o pai empresário de Gerson, disse que quebraria o silêncio sobre Zenit e Gerson, mas ele comunicou que não falará mais por motivos imprevistos. Olha só, hein? Inclusive o perfil do podcast junto com o Marcão também soltou aqui o seguinte: comunicado importante. Pessoal, infelizmente, o episódio do podcast que estava marcado, no caso ele soltou esse comunicado ontem à noite, né, para hoje às 20 horas, precisou ser cancelado por motivos imprevistos. A gente sabe que muitos estavam esperando por esse momento e sentimos muito por qualquer transtorno. Em breve vamos remarcar e voltar com tudo, com ainda mais conteúdo de valor para vocês. Cara, eu vinha falando sobre isso aqui, não sou eu, muitos aí, todos os torcedores do Flamengo estavam com essa mesma fazer assim, né, ideia na cabeça. Cara, o cara falar uma coisa, o Flamengo está disputando o Mundial de Clubes, o cara vai estar falando abobrinha em um podcast, em um pleno uma plena véspera que o Flamengo vai jogar contra o Chelsea. Aí, segundo, né, o comunicado deles, foi aí motivos imprevistos que fizeram cancelar esse podcast ontem. Então, tá aí o que você acha sobre a situação do Marcão, hein? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, vamos falar sobre a Arrascaeta, porque ontem eu falei sobre a situação do Arrascaeta, né? O Cruz Azul do México estaria voltando a interessado no Arrascaeta. E o Gustavo Henrique dando choque, ele trouxe aqui o seguinte: plantão urgente do choque, né? Plantão do choque. O Cruz Azul do México voltou a demonstrar interesse na contratação de Arrascaeta junto ao Flamengo. O rubro-negro tem interesse em renovar o vínculo com o uruguaio, que deve ser uma prioridade após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Até o momento, nada oficial. Tá aí, né, o que eu já tinha passado para vocês, um pouco dessa situação do Arrasca, o Cruz Azul do México, e agora o jornalista Gustavo Henrique dando choque trouxe aí mais uma atualização importante sobre essa situação para a gente ficar, inclusive, né, de olho no que está acontecendo. O Flamengo está no mercado em busca de um jogador já para chegar e revezar com o Arrascaeta. Eu acredito que hoje, ao nível de Arrascaeta, hoje para o Flamengo encontrar realmente aí nos preços acessíveis, não tem jogador ali que chega próximo, realmente aí jogador que a gente vê com bons olhos, que vai chegar e reforçar o Flamengo. Mas ao nível de Arrascaeta hoje, no futebol brasileiro, é muito difícil. Muito difícil. Não tem, gente. Não tem. Tá? Então, eu acredito que o Flamengo, a tendência é renovar o contrato de Arrascaeta sim. O Flamengo tem esse interesse. Como eu já tinha explicado aqui para vocês, o Flamengo tem outras prioridades. Só que essa questão do interesse do Cruz Azul do México, eu acho que não assusta em nada o Flamengo. Essa é a verdade. Não assusta em nada o Flamengo.
Agora vamos falar sobre a situação envolvendo o Rodrigo Garro no Flamengo, meus amigos. Essa situação de Rodrigo Garro no Flamengo começa a ganhar força para valer. O negócio caminha para, eu posso dizer assim, né? Até acontecer uma chegada de Rodrigo Garro mesmo no Flamengo. É um jogador de meio de campo. E caso, eu vou falar para vocês, o Gerson, vamos dar um exemplo, deixe o Flamengo, tem a situação aí do Flamengo buscar um outro jogador para o meio de campo ali. E o Rodrigo Garro é um jogador que joga mais avançado, joga naquela posição da Arrascaeta. Mas o Flamengo já tem uma negociação com o Jorge Carrascal. O Chico Garcia, ele trouxe aqui mais detalhes sobre a situação do Rodrigo Garro. E olha só o que ele falou. Vou trazer aqui para vocês você ficar por dentro aqui. Olha só. Rodrigo Garro pode parar no Flamengo. O argentino estaria insatisfeito no Coringão e poderia sair nessa janela de transferências. Anarie. Empresários ofereceram o Rodrigo Garro para o Flamengo. Tem uma proposta. E tem uma informação também dos últimos dias de que o Garro teria liberado o seu empresário para monitorar ofertas e que, se viesse uma proposta irrecusável, ele sairia do Corinthians. O Garro tem só 27 anos, é um meia raríssimo. É muito difícil você achar um jogador com a qualidade e a dinâmica que ele tem. A gente bom jogador. De um cara da linhagem de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, que são meias dinâmicos. Não são meias que pisam na bola, pensam o jogo. Esse meia não existe mais. São meias, os chamados enganches argentinos, né? É aquele meia que faz o time jogar, que tem a finalização, que tem a bola parada, que constrói para o time, que cerca, que tem qualidade técnica, canhotinho, habilidoso, rápido. O Garro é um jogador raro. E aí, torcedor, o que você achou sobre essa situação do Rodrigo Garro? Será que realmente existe essa possibilidade, Henrique, de Rodrigo Garro pintar no Mengão? Cara, não acho difícil não. Tá mais pra sim do que pra não, porque o Flamengo está no mercado. Janela agora do meio do ano vai ser uma janela que o Flamengo vai buscar sim jogadores, principalmente ali pro meio de campo. Chegada de Jorginho, o Flamengo tem negociação com o Carrascal, como eu já falei aqui pra vocês. E agora o nome de Rodrigo Garro. E o que eu falo pra você, Rodrigo Garro, assim como o Chico falou, o Rodrigo Garro é um jogador que ele é um meia, mas é aquele meia que não pisa, fica pisando na bola. É um meia que ele pega a bola e já sabe o que fazer. Igual o Arrascaeta, hoje no Flamengo. Tá, imaginou? Se o Gerson deixa o Flamengo, aí a gente pega o Rodrigo Garro, Jorginho, Arrascaeta, bota todo mundo pra jogar. Só jogar um pouco mais avançado. O Gerson hoje joga avançado, o Gerson é um volante. O Rodrigo Garro é um jogador já que joga um pouco mais avançado ainda do que o Gerson. O Gerson já está jogando lá na frente. Imagina o Rodrigo Garro, que já está acostumado a jogar ali na frente também. Então, é um jogo que deve acontecer, né? Até o momento o Flamengo ainda não se movimentou. O jogador foi oferecido ao Flamengo. E vamos aguardar aí qual será o posicionamento do Flamengo, principalmente depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, quando abre para valer a janela de transferência. Mas fica à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Valeu? Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho. Fica com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.